Abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, e prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Verso 5. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome, para sempre. Dentro da casa do Senhor, dentro do templo, ele me faz altar para o inimigo. É brincadeira. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale de Imom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro. Falando de crente, hein, gente? Praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo, e o que tenham mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos, dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Triste isso. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais o prenderam, Manassés com ganchos, e amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor várias vezes, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Verso 13, e eu encerro. Fez orações, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se assente, meu querido. A hora que você terminar de sentar, dá a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Você deve ter visto hoje no culto das 10 a presença de Matos Nascimento. Alguém viu na rede social isso hoje? Nós não sabíamos que ele vinha, viu? Ele veio cantar uma agenda aqui em Piracicaba hoje à tarde e passou por aqui e acabou louvando a Deus. E aí a nossa equipe de mídia não conseguia colocar o pendrive para ouvir a música. E ele pedia 19 e eles colocavam a 12. Pediam a 15 e eles colocavam a 13. Aí quando terminou o culto, os irmãos da mídia vieram me falar: ele deu o pendrive errado para a gente. Aleluia. Mas nem por milagre aconteceria isso. Mas olha bem para mim, irmãos. Eu não vou passar o pendrive errado para você. Eu vou passar o recado certo para você nessa noite. Arrependimento. Esta é a palavra de hoje. Quem foi Manassés? Vamos tentar entender quem foi Manassés, primeiro entendendo quem foi seu pai. Manassés, ele começou a reinar com 12 anos de idade. Seu nome significa esquecendo-me. O seu pai falou assim: quero me esquecer dos momentos de dores, de lutas que eu tive. Então, quando nasce esse menino com grande expectativa, ele coloca o nome de Manassés Batista. Filho de Ezequias. Olha o pai dele, Ezequias. Um dos maiores reis de Israel pós-Davi. Ezequias, ele é o homem que restaurou a celebração da Páscoa. Ele vai lá e celebra a restauração da Páscoa. Além disso, ele abriu o templo que estava fechado. A igreja estava fechada, o templo estava fechado. E Ezequias abre o templo, restaura a ordem de culto, diaconato,
mídia hoje, som, louvor, obreiros, professores de criança. Na época ele restaurou o sacerdócio, os levitas, e assim foi. Outra coisa que Ezequias fez, ele deu um exemplo de fé e de coragem. Porque quando você está crescendo, é lógico que você vai atrair o inimigo. Alguém taca pedra em árvore que não tem fruto? Não taca, filho. Uma árvore que não tem fruto, você passou na estrada, vê um pé de manga, e tem manga só lá em cima e não tem embaixo, é porque alguém já passou, pegou as mais fáceis. Aí você vai ter que subir no pé, ou atirar pedras para derrubar a manga. Ninguém taca pedra em pé de manga que não tem manga. Ninguém taca pedra em pé de árvore que não tem fruto. Você está sendo muitas vezes atacado porque você é um produtor. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou falando de você. Você está tendo muito fruto. Você está sendo abençoado. Você está chamando atenção. Vai dando glória a Deus. Às vezes você não chama atenção só para as coisas que você tem. Você chama atenção para aquilo que você é. Você é um pai, você tem família, seus filhos estão junto com você, você consegue ter o controle da sua casa, mesmo você é um vencedor. É lógico que alguém vai atacar pedra em você, lógico, isso é normal. E aí quando Ezequias estava indo muito bem, restabeleceu a ordem de culto, restabeleceu a Páscoa, Ezequias abriu o templo, Senaqueribe, rei da Assíria, guarda esse nome. Disse assim, nós vamos derrubar a força de Ezequias. E ele levanta um exército de mais de 100 mil pessoas. E ele vem atacar então Jerusalém. E ele manda uma carta. Irmão, se ele vier só atacar, Deus talvez não tinha entrado na disputa. Mas ele manda uma carta e fala assim, Ezequias, se renda. Deixa eu dominar sobre você. Deixa eu destruir o teu reino. Eu não destruo o teu reino, eu mantenho a ordem do teu reino. E você vai me pagar pedágio. Você vai se dobrar diante de mim. Você vai pagar um pedágio para que eu não destrua a sua nação. E eu vou cuidar de você, vou proteger você. Ezequias não respondeu, falou, não. Nós continuaremos servindo a Deus. E aí o Senaqueribe mandou outra carta agressiva, agora veio para valer. E falou assim, não pense você que o seu Deus, Sara, é maior do que os deuses pagãos, ou os deuses que estavam à volta de você, que não impediram que eu destruísse essas nações. E assim como eu fiz com os teus vizinhos, eu farei com você. Adriano, esta é a ameaça que ele recebeu. César, esta é a ameaça que ele recebeu. E eu vou passar em cima de vocês que nem um rolo compressor. Não quis se render por bem? Eu estou chegando. Ezequias, pastora Marina, pega aquela carta, vai lá no quarto dele que ele dorme, coloca em cima da cama, ao poder da oração. Ao poder da oração. Coloca a carta e fala assim, meu Deus, olha para a ameaça deste homem e cuida disso. Ele sai do quarto, chega um profeta e fala para ele assim, vem cá que eu vou dizer uma coisa para você. Esse homem veio por um caminho, e agora ele vai fugir por 7 caminhos. Eu vou pegar um anzol, Max, vou colocar um anzol no nariz dele, vou levantá-lo e vou envergonhá-lo, porque ele enfrentou o exército do Deus vivo. Eu vou nessa guerra, e assim aconteceu, e Ezequias triunfou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que aí Ezequias fica doente. E ele vai morrer, é uma doença de morte. É uma doença que ia trazer morte para Ezequias. E Ezequias, então, recebe a ordem do profeta Isaías. Não estou falando de um profeta qualquer. Toma muito cuidado, irmãos. Essa semana apareceu tanta profecia. Gente do céu, a única coisa que a gente pode analisar, não julgar, mas analisar é profecia. A profecia só tem uma forma de ser verdadeira, se ela se cumpre ou não. Então a profecia, ela causa uma expectativa. Ela causa uma expectativa na nossa vida.
Mas a gente tem que entender também que ela tem que ter, o vaso tem que ser idôneo e tem que ter base bíblica. Não são chutes. Mas quem veio trazer a profecia para Ezequias era Isaías. Sabe quem é Isaías? O homem que Deus pegou a brasa do altar, pegou numa tesoura, veio aonde ele estava e queimou a boca dele. E ele falou assim, o Senhor pergunta, quem que eu vou enviar? E o homem queimado pela força da brasa falou assim, envia-me a mim e eu irei. E hoje eu estou dizendo com toda a minha convicção, Deus Manuel está pegando uma brasa do altar e vindo queimar bocas nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso. Começa a receber essa unção sobre a sua vida. Começa a receber esse poder sobre a sua casa. O anjo continua trazendo brasa para queimar a boca. E quando Ezequias fala para ele assim, ó, sabe por que eu vim aqui? Não é para curar você, não. A ordem que eu tenho é para dizer, para você colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele sabia que Isaías não estava brincando. E um homem que restabeleceu a ordem de culto, um homem que abriu o templo, um homem que fez construções maravilhosas, organizou o exército, abriu o comércio. Irmãos, Ezequias é o homem, João Olavo, que um dia falou com Deus assim, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus fala, manda o povo trazer. E o povo trouxe tanto que ele teve que levantar e falar assim, para de trazer porque eu não tenho onde guardar. O homem tinha tanto crédito que ele virou o rosto para a parede. Será que eu podia fazer essa oração? Será que você pode fazer essa oração? E ele fez a segunda oração. Meu Deus, eu não quero morrer agora. Eu não posso morrer agora. Eu não tenho outro jeito. Deus ouviu a oração dele. E Ezequias estava descendo, Isaías estava descendo da casa ainda. Não tinha saído do palácio ainda. Devia ter passado na cozinha do palácio, Marcelo, tomado um café com cufa. Sabe o que é cufa? Aquele bolo doce que tem banana em cima. Aleluia. Tinha passado comendo um bolinho de chuva lá na cozinha do palácio. E aí estava descendo assim. Deus fala assim, volta Isaías. Ele falou, mas já fui. É para voltar. Vai lá e fala para ele que eu tenho um recado para ele. Mas Senhor, fala para ele que eu ouvi a sua oração. E eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Mas se ele vai acreditar, se ele não acreditar, manda ele lá na sombra. Porque o relógio de Acás, ele está indo. Eu vou retroceder a sombra. Irmãos, segura essa. Como diz o Jonas Nascimento. Segura aí, meu querido. Deus parou o sol 15 minutos para abençoar um servo dele. O sol. Irmãos, Deus parou o sol 15 minutos. Você pode dar um glória a Deus. A sombra retrocedeu só por causa de um filho dele doente. E esse Deus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. E hoje Deus para coisas no céu para olhar para o culto da igreja sede e para dizer para você nessa noite, eu sou favorável a você. Eu vou dizer de novo, Deus para o céu agora, Deus olha para os anjos e fala assim, cria expectativa, olha só, pode começar a dizer santo mais alto, porque eu vou parar o céu agora, porque eu quero abençoar aquele povo que está reunido na Floriano Peixoto, dentro do templo e nas suas casas, no culto online, e eu vou visitá-los e eu vou ser favorável. Se vai aplaudir, bata a palma com vontade. Quantos anos Deus prometeu de vida para ele? 15. 3 anos depois, nasce Manassés. O pior homem do mundo. Não é o seu marido o pior homem do mundo. Não é o seu vizinho o pior homem do mundo. Não é o filme da Netflix chamado O Pior Homem do Mundo de Bin Laden. Não é. O pior homem do mundo era... e é considerado por todos os estudiosos da Bíblia, chamado Manassés. O moleque começou a reinar com 12 anos de idade. Muito cedo para ser rei. Muito jovem ainda para ser rei. Não tinha uma formação de caráter, de atitude. Então ele começou a
reinar com 12 anos. Fez muitas alianças erradas. Cuidado com a aliança. Entre elas, já com a Síria. Porque a Síria continuou vizinho deles. O Senaqueribe morreu, assim como Ezequias. Mas vieram outros reis na Síria. E aí, então, ele fez aliança. Ele falou assim, vocês não me atacam? Moleque, gente, criança. Vamos fazer. Meu pai não quis fazer aliança, viveu sempre em guerra. Eu vou lá, vou pagar o pedágio. É para pagar o pedágio? Vou pagar. É para pagar? Vou pagar. Assim vocês não me perturbam. Ah, eu vou falar o que o mundo gosta, porque se eu falo o que o mundo gosta, eu atraio. Não, você espanta. Ninguém vem para cá para parecer com o mundo, você vem para cá para parecer com Cristo. Discípulo quer dizer seguidor de Cristo. A gente se parece com Jesus. A gente muda a postura, a gente muda a ideia, a gente muda a atitude, a gente muda posicionamento, a gente muda a posição nossa. Você pode dar um glória a Deus por isso, por causa dele. E ele fez uma aliança com a Síria e pagou pedágio. E gostou das alianças que fez. Aí ele começou a marcar os projetos da Síria dentro do Israel. E ele fez pecar todo Israel. Uma coisa que ele fez, ele provocou a ira de Deus. Irmãos, você pode brigar com o pastor Toninho, com a pastora Lourdes, você pode brigar com a minha casa, você pode brigar com a denominação, você pode brigar com qualquer pessoa debaixo desse céu. Você não pode brigar com o dono da igreja. Ah, o Senhor não fez, o Senhor fez isso, aconteceu isso na minha casa, está bronqueado com Deus. Irmão, vai se bronquear com quem manda. Vai brigar com quem tem poder no céu e na terra. Ele provoca a ira de Deus. Então, ele começa a fazer coisas para atacar o Criador. Muitas vezes a gente vê uma rebeldia. Às vezes está dentro das casas. E os filhos querem, às vezes, prejudicar os pais com a sua rebeldia. Aqui eu sei que não tem isso. Mas se tiver, é para você. Porque senão você vai ser o prejudicado. Amanhã, quando fechar a conta, ela não vai fechar. Vai ficar um cobertor curto numa cama pequena. E ele brigou com Deus. E o que ele fez com essa aliança que ele tinha com a Síria? Ele trouxe a idolatria da Síria para dentro de Israel. O que é idolatria? É dar honra de Deus a qualquer coisa ou pessoa. O que é idolatria? É ocupar o lugar de Deus com dinheiro, carreira, bens ou até projetos. O que é idolatria? É atribuir valor espiritual a qualquer coisa ou pessoa. Quando Jesus Cristo diz assim, ó, se você pecar contra Deus, tem perdão. Se você pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Que não tem perdão. Qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? É atribuir a qualquer coisa, a não ser a Deus, aquilo que Ele fez. Quando você peca contra o Espírito Santo, você está atribuindo ao inimigo, a braço forte, a capacidade humana, aquilo que foi Deus quem fez. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não podemos atribuir ao maligno, ou qualquer coisa, ou qualquer alguém. Você me ouve pregar há muitos anos já. Aqui tem gente que me ouve pregar há mais de 30 anos. A gente não se valoriza, porque o vaso é de barro. A glória que está no vaso que faz a diferença. Não é porque nós oramos, é porque nós confiamos. Não é tudo isso por quê? É tudo isso para quê? É para quem que é isso? Então, que o homem desapareça e que o Senhor apareça. Não foi isso que João Batista disse? João Batista disse assim, ó, convém que ele cresça, Saulo, e que eu diminua.
Deus pode dotar você da maior capacidade humana. Deus pode dotar você da maior capacidade de talentos sobrenaturais. Deus pode usar você em dom de maravilha, em dom de cura. Você pode ser o famoso... Eu não sei, esqueci o pronúncio do nome. Do pastor que pregou na África, que juntava milhões de pessoas. Segundo a história, ele já pregou para mais de 200 milhões de pessoas. Era um homem que levantava a mão e os mortos eram ressuscitados. Pessoas traziam mortos nas suas caravanas e colocavam ali deitado como se fosse alguém com dor. E antes do culto terminar, muitos dos mortos ressuscitavam. Oh, meu Deus! Mas é Deus quem faz. É o Senhor que se manifesta. É o Senhor que opera. E nós já oramos aqui por dons, por milagres aqui. E eu quero crer que muitos aqui estão cheios dos dons espirituais, para ir e fazer a diferença. Mas lembra que é o Senhor. E Ele então atribuiu valor espiritual a qualquer coisa ou pessoa. Olha o que Ele fez, gente. Eu estou falando de um homem, um homem líder. Não estou falando de um homem que não era líder. Olha só, ele queimou os filhos como oferta, ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. No meu tempo de jovem, o que mandava na vida das pessoas era o horóscopo. Irmão, pega quem acompanha o horóscopo. Pelo movimento dos astros. Isso é pecado, pastor? É. É confiar que o movimento das nuvens, dos astros, da lua, do sol, das estrelas, vai determinar o seu futuro. Pode pegar e ler. Eu estudei. Pode pegar hoje o seu, e pode pegar o seu daqui 1 mês. E pode pegar o seu daqui 1 ano. E pode pegar o seu daqui 2 anos. Vai estar lá, sua cor preferida hoje, verde. A minha sempre foi. Sou 11 vezes campeão brasileiro. Depois do culto, estou aceitando parabéns. Hoje fui 3 vezes campeão. Essa semana fui 3 vezes campeão. Quarta-feira, campeão brasileiro. Hoje, 9 horas da manhã, fui campeão paulista sub-15. E 11 horas da manhã, fui campeão paulista sub-17. Se tiver o sub-20, sub-23, sub-10, estamos ganhando tudo mesmo. Agora vamos começar a disputar botão. Campeonato de botão. Cor preferida, verde. Hoje você está mal para o amor. Tem gente que fica desesperado. Hoje você vai fazer negócios bons. Tem gente que fica na expectativa. Isso não dirige a minha vida. Isso é tudo chute, gente. Sem medo de errar. Estou falando gravado para a internet, para o YouTube, para todo mundo. Isso é chute. Isso não vai nortear a tua vida. Olha o que norteia a tua vida aqui. Tudo está aqui. Aqui chama-se Bíblia Sagrada. Foi escrita por homens, foi 40. Em épocas diferentes, nem se conheceram a maioria deles. Mas Timóteo escreve assim. Em Timóteo está escrito assim por Paulo: toda a Escritura é divinamente inspirada e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Você pode ler o melhor livro de autoajuda da história. Você pode ler os livros dos grandes coaches. Participar de palestra com Paulo Vieira, que é o coach mais famoso do Brasil. Tudo isso ajuda. Tudo isso facilita a vida da pessoa. Mas isso aqui potencializa. Isso aqui levanta você. Isso aqui coloca você de pé. Isso aqui faz com que você ande em novidade de vida. Esta é a palavra de Deus. É um manual do fabricante. Quer ir bem? Tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela vai abrir horizontes para você. Lâmpada para o pé, luz para o caminho. Eu vou abrir no livro de Provérbios aqui. Olha só. Olha o capítulo 11, verso 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Olha só, vou pegar aqui um outro versículo. Provérbios 13, 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e desonra. Vou ler outro aqui. Olha só o que diz a palavra. Diz assim a Bíblia.
Ao que amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. É ensino diário para a gente poder da palavra. E a palavra de Deus nos ajuda. Então ele fez pactos com o maligno, irmãos. Ele fez pecar todo mundo, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, com pessoas que conversavam com os mortos. Ele foi feiticeiro, produziu em fazer o mal perante o Senhor e provocar a ira. Esse homem fez o povo pecar. Ele fez um sincretismo. Isso foi o pior de tudo. O que é sincretismo? É a mistura das coisas de Deus com as coisas pagãs. Hoje o mundo está muito moderno, irmãos. Nós acreditamos que todo louvor é para Deus. Hoje você pode louvar ao Senhor com música worship, com rock, com samba, com pagode. Você pode louvar a Deus com música sertaneja, sertanejo universitário. Você pode louvar a Deus com orquestra, com banda. Tudo isso é lindo. Isso é maravilhoso. A gente só não pode pegar os costumes do mundo e trazer para dentro da igreja. Só isso. Ou quem diria? Eu lembro um acampamento, que até o Chepô está do meu lado aqui, ele queria colocar luzes lá, junto com a turma, com o Leio, com o pessoal. Eu falei, não vai colocar luzes, não. Eu não acho que tem que pôr. Eu entendi que precisa pôr. Olha, nossa igreja apaga tudo, fica lindo, tudo preto, glória a Deus. Preto não está pintado, porque a nossa igreja é uma igreja mais clássica, assim, e casa muita gente aqui. Mas, olha só, o fundo é escuro, iluminação, máquina de fumaça. Oh, meu Deus, eu estou vencendo uns preconceitos muito grandes dentro de mim, gente. E o fumacinha lá que não para de soltar fumaça no culto aqui. Esses dias eu entrei aqui na igreja, num culto aqui, falei, nossa, hoje Deus está abençoando mesmo. A glória de Deus no culto, tanta fumaça. Eu achei que era a glória, que era o Shekinah. Não, era o fumacinha, Eliel, jogando fumaça dentro da igreja. Ele dá risada lá em cima. Não é? E a igreja vai melhorando, vai avançando. A gente só não pode trazer o mundo para dentro da igreja. Quando Paulo fala, fiz-me fraco para ganhar o fraco, não quer dizer que você tem que se amoldar aos padrões do mundo. Ele fez um sincretismo lá que ele misturou tudo. Olha o que ele mistura, sacrifício, gente. Ele fez sacrifício humano, ele queimou seus próprios filhos nas mãos de deuses pagãos para acalmar a ira. Meu Pai do céu, a gente precisa de Deus. E ele começou a depender de muitos deuses. E muitas vezes nós estamos sacrificando nossos filhos, viu, gente? Como que a gente sacrifica filho? Deixando-os, não cuidando deles, não orientando-os. Quando é pequenininho, faz alguma coisinha, é até engraçadinho, mas depois precisa ser corrigido, ajustado, e talvez depois não dá mais tempo. Hoje eu preguei isso nas 8, o Igor veio falar comigo, eu já trabalhei com traficante. Traficante não deixa os seus filhos usarem droga. Porque ele sabe que o fim disso é morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas quem semeia, colhe. Um dia vai colher. Por isso a gente não podemos sacrificar nossos filhos, gente. Não troca o seu filho pelo dinheiro, não troca o seu filho pela carreira. Tenha tempo para a sua família. E filhos, olhem para os seus pais com mais respeito a cada dia que passa. Respeite os teus pais. Isso é muito importante. Não traga maldição para a sua vida. Então, ele fez muita besteira. E Deus fala com ele. Olha só, o 33:10. Falou o Senhor a Manassés e ao povo. Você não pensa, irmãos, que Deus já vem batendo na primeiro deslize. Não, ele vem consertando, ele vem falando, ele vem conversando, ele vem explicando, ele levanta pessoas, ele fala através da palavra, ele fala através de vidas, e Deus falou com ele. E ele não ouviu. Nem o povo ouviu. Olha o que a Bíblia fala, coloca para mim, filha. 2 Crônicas 33:10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Bom, tudo bem. Não vai por amor? Vai por dor. Deus pega o rei da Síria, presta atenção, o rei da Síria, que o seu pai tinha vencido no exército, e fala assim, não está bom
só pagar pedágio. Não está bom só trazer o mundo para dentro de Israel. No templo de Salomão, ele colocou um ídolo, presta atenção nisso, para adorar outro Deus dentro da igreja. Meu querido, irmãos, isso é demais da conta. Ele começou a sacrificar a Baal, aos Baalins, dentro da igreja. A gente não pode perder o respeito para o templo, gente. O templo é lugar de respeito. Esses dias perguntaram para mim, a gente vai assistir a Copa do Mundo aqui no telão da igreja? Não vai. Não vai, é um absurdo isso, Fernando. Não vai assistir a Copa do Mundo no telão aqui, não vai. Aqui é lugar de adoração. Aqui é um lugar para servir a Deus. No galpão, que é um lugar alternativo, é uma outra conversa. Aqui é um lugar de culto, a gente não pode perder esse respeito. Irmãos, quem consegue assistir jogo sem xingar o juiz? Quem consegue assistir um jogo assim? Gol. Neymar dribla, lança lá, o Gabriel Jesus sobe, cabeceia, gol da final da Copa do Mundo. Você vai falar assim, gol. Tem irmão que vai subir no banco, vai correr aqui na igreja e começar a chamar a turma e fazer a dança das torcidas. Não, perde o respeito. Aqui é lugar de adoração. É lugar de reverência. E aí então Deus falou, o povo não ouviu, chicote no povo. A opressão veio. Deus levanta aquele inimigo, vencido, derrotado, mas que ganhou força. Irmãos, não deixa o inferno ganhar força na sua vida. Não deixa o diabo ganhar espaço na sua caminhada de vida. Não dá moleza. Ele não está bonzinho. Ele não vai ser bonzinho nunca. Aí ele está debaixo do meu pé, mas ele dá uma molezinha. Ele veio para matar, roubar e destruir. E você não vai ser nem morto, e não vai ser nem destruído, e você não vai perder, porque você é atento às verdades da palavra de Deus. Aí veio a opressão. Deus castiga e repreende o filho que ele ama. Sabe o gancho que o Senhor colocou no nariz de Senaqueribe? Os assírios colocaram nele. Verso 12. Verso 11. Pelo que o Senhor trouxe ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais ao prenderam a Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e levaram ele para a Babilônia. Agora ele foi levado lá para a Babilônia, no governo dos assírios, para ser humilhado. Deus oprime, muitas vezes, e permite a opressão. Melhor dizendo, Deus permite a opressão para que a gente acorde. Como que a opressão vem? Através de dor. Como que a opressão? A falta de paz, ausência de felicidade, insegurança, medo, perseguição, falta de sono. Talvez Deus está permitindo você não dormir algumas noites, para você acordar, levantar e orar. Tinha um amigo, faz muitos anos isso, ele tinha umas dificuldades na vida, ele tinha dificuldade para dormir, e ele não dormia. Aí ele ouvindo uma pregação dessa, ele falou assim, sabe o que eu vou fazer a partir de hoje? Toda noite que eu acordar, eu vou dobrar o meu joelho e vou intensificar a oração de guerra e vou orar pela vida do meu pastor. Passou 3 semanas, nunca mais acordou de noite para orar. Dormia que nem um bebê. Se era o inimigo que tinha levantado ele da cama e ficando ali jogando de um lado para o outro, não tem coisa pior no mundo que perder uma noite de sono. E eu, quando estou tendo um sonho muito ruim, de vez em quando aparece um sonho ruim na minha cabeça, sonho muito pouco. Mas quando o sonho é muito ruim, sabe o que eu estou fazendo? Estou acordando. Para que eu vou sofrer? Eu acordo, o Senhor me acorda. Pô, acordo. Sonho, graças a Deus. Deus talvez queira exigindo de você alguma posição melhor. E ele então agora lá, preso com gancho e cadeias, ele faz algo que ele tinha que ter feito a vida inteira, mas ainda bem que deu tempo. Ele se arrepende. Arrependimento, igreja. Ele dobra o seu joelho, coloca para mim, filha.
Ele, angustiado no 12, suplicou deveras ao Senhor, se humilhou muito perante Deus. Ele se humilha. Foi do dia para a noite? Não, talvez foi de semanas, e ele ali estava na presença de Deus, semanas ali, meses ali, e fez uma oração, e Deus se tornou favorável a ele. Eu estou dizendo que hoje Deus vai se tornar favorável a você. Se arrepende dos seus pecados, se arrepende, restaura a rota. Irmãos, às vezes não é do seu tempo, do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer, do jeito que tem que ser, e Deus está trabalhando com você, e você não está percebendo. Deus está colocando caminhos para você ser moldado, para ser melhor amanhã, porque você vai ser grande na terra. Dá glória a Deus por isso. Se humilha, se renda. E ele fez isso. E quando ele se humilhou e ele se rendeu, atendeu o Senhor a súplica. E sabe o que Deus faz? Deus é Deus. Faz ele voltar a ser rei em Jerusalém. Fala, você vai voltar a ser rei em Jerusalém. E traz ele de volta agora. Tudo machucado, mas volta para o seu lugar. Volta para o lugar que era dele. E ele senta no trono de novo. E ele tem a chance de fazer tudo o que ele não tinha feito. E ele começa a se humilhar diante de Deus. Ele já tira os altares dentro do templo. Ele restaura os altos. Ele começa a levar o povo à adoração. Ele leva o povo a ler a Bíblia. Ele chama os levitas, o que eu não sei vocês ensinam. E ele chama o povo para uma vida nova diante de Deus. E Deus foi favorável com esse homem. E ele se tornou um bom rei. Você pode dar um glória a Deus por isso. E eu termino com o Salmo 103, verso 8. Deus o perdoou por sua graça e o tornou favorável a ele. Salmo 103, verso 8. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor, Deus, é misericordioso, é compassivo, é longânimo e sempre bom. O Senhor é misericordioso, não repreende, pode voltar, pode ir. Não repreende perpetuamente, não fica sempre, irmãos. Deus não quer o mal, gente, pelo amor do Pai. Nem conserva para sempre a sua ira. Ao 10. Não nos trata segundo os nossos pecados. Nós vamos até o 13. Ele não te trata segundo o seu pecado. Você não é um pecador qualquer, você é um pecador arrependido. Você é um pecador que o sangue do Calvário perdoou os seus pecados. Você é um pecador que está escrito o seu nome no livro da vida. Nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Já pensou se Deus fosse retribuir você segundo a sua iniquidade? Meu Pai, não, pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a misericórdia para aqueles que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus está pegando o nosso pecado agora e jogando no mar do esquecimento, pelo perdão do sangue do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus por isso? E ao 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de você. Quem crê nisso, irmãos? Olha só, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olha o 15. Terminou? Terminou. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E hoje, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que a banda viesse ao altar. Pastor Antônio Carlos, Cristiane, Lourdes, Pastor Júlio, vem me ajudar. Vem me ajudar. Vem aqui. Santo é o Cordeiro de Deus. E você na presença de Deus agora. Nessa presença santa que está aqui. Eu vou fazer uma oração agora. Você que está online e você que está no presencial. Deus pega Manassés. Começa com 12 anos. Foi o rei que mais reinou em Jerusalém, 55 anos. E pelo seu arrependimento, um homem que viveu uma vida miserável, um homem que viveu longe dos caminhos,
longe dos planos. Deus pega esse homem e fala assim: pelo seu arrependimento, eu te coloco de volta no trono. Ah, meu Deus, como é lindo esse Deus. Pai Santo, nesta noite, igreja reunida no sangue de Jesus, igreja reunida no nome santo do Cordeiro, eu quero pedir agora, Pai, para que o Senhor possa perdoar todos os pecados daqueles que estão com o coração arrependido. Senhor, não tem ninguém aqui igual Manassés, ninguém que pecou tanto como Manassés, mas tem pecadores. E no céu não tem pecado grande ou pequeno, tem pecadores. Mas o mesmo céu que perdoa um grande pecado, também perdoa os pecados que nos afastam da Tua presença. Nesse momento, Senhor, separa os nossos pecados, como está distante o Oriente do Ocidente. No Japão já é amanhã, e aqui é o Ocidente, e lá é o Oriente. É assim que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. É assim que o Senhor manda longe de nós o nosso pecado. E Pai, hoje, uma igreja se levanta na Floriano Peixoto, uma igreja corajosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja forte, uma igreja arrependida, uma igreja do primeiro amor, uma igreja, Deus, que fará grandes coisas no nome de Jesus, e vai dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.